Fala devs e pessoas reflexivas, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos conversar e refletir um pouco sobre o poder da simplicidade no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e para isso a gente não pode deixar de falar também do Kiss. Se você ainda não está familiarizado com o termo Kiss, eu não estou me referindo aqui à banda clássica de rock, a banda Kiss, diga-se de passagem que eu gosto bastante, e também não estou me referindo aqui à palavra beijo ou beijar ou qualquer coisa do tipo. Estou me referindo aqui ao princípio KISS, que é um acrônimo, que vem da expressão Keep It Simple Stupid, que uma tradução literal significa mantenha as coisas simples e estúpido, que não deixa de ser uma expressão curiosa e até provocante no sentido de puxar nossa atenção, ou direcionar nosso foco ali para manter as coisas simples tanto quanto for possível. Segundo diversas fontes aí, não dá para saber ao certo quando que surgiu essa expressão, mas o termo ficou mais popular, e surgiu como um princípio ali nos anos 60 com o engenheiro aeronáutico Kelly Johnson, que ficou muito conhecido por ter projetado ali diversos tipos de aviões e também por defender ideias relacionadas à simplicidade, que também acabaram ficando muito populares ali e importantes na engenharia. E acabou que esse conceito e ideia não ficou só na engenharia aeronáutica, como acontece com vários outros conceitos e ideias, acabou furando a bolha e indo também para outras engenharias, para outras áreas, inclusive para a engenharia de software. Nas ideias originais, ali na essência do engenheiro Kelly Johnson, ele defendia que os sistemas de manutenção de aeronaves deveriam ser tão simples a ponto de que um mecânico em situação de combate conseguisse reparar esses aviões. Em outras palavras, podemos entender que deveria ter apenas o necessário com o máximo de eficiência possível e com o mínimo de complexidade. Mas indo um pouco além, também vem a pergunta, o que de fato a gente ganha com a simplicidade e com o KISS? Como essas ideias de fato podem ser transportadas e utilizadas em diversas áreas? Eu gosto de pensar no KISS tanto como uma diretriz técnica para a gente se basear, para tentar tecnicamente fazer o projeto mais simples possível, como também uma provocação criativa, para a gente revisar aquilo que a gente criou para ver se a gente consegue deixar aquilo ainda mais simples, ainda mais otimizado, com menos complexidade possível. Quando eu digo otimizado aqui, eu me refiro a também remover partes que são desejadas ou que não são mais necessárias de qualquer tipo de projeto ou atividade. E aí o que de fato a gente pode ganhar com atividades mais simples ou projetos mais simples? Normalmente com projetos mais simples, a gente melhora o desempenho, seja uma parte do processo que você melhora ali, ou às vezes algum ajuste, alguma otimização que você faz numa parte, vai refletir no todo. A gente também ganha com facilidade de compreensão e com manutenção, já que as coisas se tornam mais simples, é mais fácil também de aprender e de dar manutenção. Projetos mais simples e mais enxutos também tendem a ter muito menos falhas, já que reduz a margem de erro ali e melhora a previsibilidade dos processos. Outro ganho muito importante é a economia de tempo, já que a gente tende a gastar muito menos tempo com coisas simples, já que é mais simples, a gente também tem menos tempo de análise, menos tempo de desenvolvimento e menos tempo de execução. E por último, e não menos importante, em alguns casos até mais importante, considerando todos esses fatores que eu mencionei aqui, normalmente há também uma redução de custos, já que a gente vai reduzir esforço cognitivo, vai reduzir tempo de análise, vai reduzir também ali recursos, utilização de recursos. Então, imagina que um projeto você tem ali várias pessoas especializadas devido à complexidade do projeto. Se você consegue reduzir essa complexidade, talvez você nem precise de pessoas altamente capacitadas, altamente especializadas, uma equipe maior. Então aqui eu estou falando de pessoas, mas também pode ser ferramentas, pode ser recursos. Então o fator tempo ali influencia diretamente aqui, E tudo isso faz com que o custo cresça. Se o projeto é mais enxuto, se o projeto é mais simples, esse custo vai ser reduzido. Então, como já deu para perceber aqui, isso são ideias universais, que trazem ganhos em diversas áreas, Por isso que o KISS se tornou um princípio aí muito popular, porque ele traduz essa ideia da simplicidade de uma forma que a gente deixe os processos, os projetos e produtos mais eficientes. E claro, que isso aqui contribui diretamente também com a indústria do software, com a engenharia de software. Se a gente for falar especificamente de projetos de software, se a gente olhar só no aspecto código, por exemplo, a gente vai ter projetos e produtos mais fáceis de criar. Se ele for mais simples, ele tende a ser mais fácil de criar. Então a gente vai gastar menos tempo entendendo código, menos tempo entendendo estruturas. Se o código é muito complexo, uma pessoa, um time vai levar muito mais tempo analisando aquele código, aquele projeto. Projetos mais simples também são mais compreensíveis para a maioria das pessoas, e com isso a gente reduz muito tempo de manutenção, de refatoração, de code review e tudo mais.
como eu falei, das falhas, né? Como o projeto tem menos falhas, aqui a gente pode traduzir isso, né, para o mundo do software, a gente pode traduzir com menos bugs e menos problemas ali em sistemas produtivos. Quanto mais simples for algo, menor a chance de algo dar errado ou de alguma pessoa não entender e fazer uma codificação errada, coisas do tipo. Ainda no aspecto código, né, se a gente pensar num projeto mais simples, ele tende a ser mais coerente e ter mais qualidade, já que fica mais fácil de ser testado, mais fácil de ser entendido. Não é à toa que conceitos como Clean Code ficaram tão famosos, né? Ele vai muito nessa linha. E aí, indo um pouco além do código, né? Pensando no processo de desenvolvimento como um todo, a gente pode traduzir aqui a simplicidade como menos tempo gasto com desenvolvimento, para fazer um produto, criar uma feature, subir algum recurso. Então, a gente pode entregar uma feature mais rápido. A gente vai ter menos custo operacional com isso, né? Vai ter menos custo com devs, vai ter menos custo com equipamentos, ferramentas, etc. Menos tempo de manutenção também. Você consegue, de repente, fazer um reparo no sistema produtivo muito mais rápido. Pensando em qualidade e confiabilidade de software, né? Você tem ali os testes sendo executados de forma mais coerente, mais rápida, as pessoas conseguem dar manutenção de uma forma mais simples, né? Então a gente consegue aumentar muito a qualidade e a confiabilidade do software. Pensando no fator esforço cognitivo a nível de equipe ou até de empresa mesmo, né? Você tem muito menos estresse para os desenvolvedores, né? Imagino que se o desenvolvedor, a equipe, está lidando com muita frequência com projetos muito complexos, vai aumentar muito a carga cognitiva e com isso aumenta muito o estresse dos desenvolvedores, em alguns casos gerando até demissão ou problemas pessoais para as pessoas e para os times. E fazendo um link lá com a questão de redução de custos e tempo, é lógico que num processo de desenvolvimento mais simples, nós temos também uma melhoria de economia de um projeto como um todo, né? Se você tem um projeto mais enxuto e otimizado, normalmente isso pode se traduzir em processos mais eficientes que vão reduzir custos, né? Você vai ter mais tempo, por exemplo, para entregando features que pode estar gerando mais valor e gerando mais dinheiro para o seu produto, para a sua empresa, e também você vai ter muito menos desperdício, de repente até contratando menos pessoas, como eu disse no item anterior. Isso tudo se traduz em uma melhoria na economia geral do projeto, né? Tanto para você ganhar mais dinheiro, ganhar mais tempo, também você reduzir desperdício. Bom, vimos então aí vários tipos de ganhos diferentes que a gente pode ter aí de deixar as coisas mais simples, os projetos, as atividades, processos e tudo mais. Mas aí vem a outra pergunta, né? Por que nós complicamos tanto, né? Será que é só nós como indivíduos ou como equipes que complicamos mais as coisas? A gente tem uma tendência a complicar mais as coisas? Bom, certamente essa não é uma questão fácil de ser respondida, né? E não sei nem se existe uma resposta única e exata para essa questão. Mas pensando aqui mais sobre esse tema, né? Refletindo sobre esse tema, podemos investigar aqui algumas razões, né? Algumas principais motivações por que a gente complica tanto as coisas, né? Por que as coisas podem se tornar tão complexas num ambiente, seja no nosso projeto que a gente está trabalhando individualmente ali, seja num projeto de equipe. Então, dentre as razões que eu pensei aqui para a gente refletir, eu acredito que uma delas é a questão do ego, né? Às vezes pode ser simplesmente uma questão de ego, né? A pessoa quer demonstrar ali, quer exercitar algum domínio técnico e às vezes, inclusive eu acho que isso acontece muito com profissionais com menos experiência, né? Que tem alguma insegurança ali, ou às vezes que quer se promover mais ali. De alguma forma, na hora de criar um projeto de software, por exemplo, ele pode estar querendo provar algum domínio técnico, né? Então ele vai colocar uma estrutura a mais ali, ele vai tentar uma abordagem que ele viu na internet, alguma coisa do tipo, e às vezes ele pode estar complicando mais do que simplificando. Então ele pode gerar uma complexidade desnecessária ali, simplesmente às vezes por ego e por vaidade, tá? Eu acho que entra aqui também a questão de ego e vaidade nessa mesma categoria, nessa mesma razão. Um outro ponto que também pode ter uma relação com esse daqui é a questão do medo, né? A questão da insegurança, que justifica muitas vezes uma pessoa achar que precisa prever todos os cenários possíveis e às vezes ela vai criar uma grande estrutura para um projeto que às vezes poderia ser muito mais simples e às vezes ela está se preocupando exageradamente, vamos dizer assim, né? Claro que as preocupações são todas muito válidas, né? São sempre válidas para melhorar a qualidade, melhorar a segurança, isso continua válido, mas o que eu estou querendo dizer aqui, às vezes é um exagero nessa cautela, né? Às vezes a pessoa coloca um monte de estrutura, cria microserviços, cria serviços adicionais, coloca um ferramental, bibliotecas externas, e isso nem preciso dizer o tanto que complica a situação, né? Porque você precisa manter esse projeto, então esse projeto tende a ficar muito mais complexo quando você coloca muitos componentes. Uma terceira
terceira razão que eu pensei aqui também pode gerar muita complexidade no dia a dia. Pode acontecer também da simples falta de tempo da pessoa ou do time ou da empresa de parar para pensar um pouco mais na solução, pensando aqui falando um pouco de software, mas é claro que isso também se aplica a outros tipos de projetos. Essa falta de tempo, ela pode fazer você acelerar algumas soluções sem pensar em pormenores, né? E de repente você não consegue ter tempo de pensar na melhor solução para resolver um problema. Se você não tem um tempo suficiente para organizar suas ideias, né? Você, o seu time, a sua empresa, existe uma chance muito grande de você estar criando ali uma solução muito desproporcional ou que não tenha tanta coerência com o problema que você quer resolver, né? Como diz a expressão, né? Muitas vezes a gente cria uma bazuca para matar um mosquito, né? Então pode acontecer isso, ou às vezes a gente cria uma solução que não resolve de fato o problema do usuário. Então, às vezes uma simples falta de tempo pode gerar esse problema, tá? Uma falta de gestão de tempo ali pode gerar esse tipo de problema. Bom, além dessas três razões, né, que tem a ver com ego e vaidade, e medo/insegurança, essa questão de falta de tempo aí para gerenciar, né, para organizar as ideias e organizar os projetos, para complicar mais um pouquinho a nossa vida, né, a vida dos desenvolvedores e também profissionais de negócio, essas coisas elas normalmente não funcionam de forma isolada, né? Não é por um motivo só que muitas vezes a complexidade é gerada. Normalmente é uma combinação ou uma junção desses fatores, e aí eu poderia colocar aqui também que a realidade é complexa, né? A realidade, a sociedade, as pessoas, né? Os seres humanos são naturalmente complexos, né? Nós somos complexos e nem sempre a gente consegue pensar com clareza, então a gente naturalmente vai criar produtos complexos, né? A gente está resolvendo problemas complexos. Então, tudo isso se torna um grande desafio. E como a gente nem sempre vai conseguir resolver todos os desafios que vão surgir para diminuir a complexidade ou aumentar a simplicidade, o convite aqui é fazer essa reflexão constantemente. É a gente se questionar ali, questionar nosso time, questionar profissionais, colegas de trabalho, colaboradores. Algumas coisas a gente nem consegue resolver, né? Nem toda complexidade a gente vai conseguir lidar para simplificar, nem todo problema a gente vai conseguir resolver da melhor forma. Isso é totalmente normal. A reflexão aqui, a provocação, é porque a gente tenha sempre essa frequência de reflexão, vamos dizer assim, né? A gente tem que estar sempre questionando processos, questionando produtos, às vezes colaborar mais com as pessoas, perguntar, de repente fazer um esforço individual ou coletivo para poder estar simplificando alguns processos o máximo que a gente conseguir, né? O fato é que a complexidade sempre vai existir e é natural do ser humano e da engenharia de software. O ponto, então, é que essa busca por simplicidade ela é constante. Por mais que nem sempre a gente consiga os resultados necessários, a gente tem que estar sempre em busca dessa simplicidade para deixar as coisas mais administráveis, né, para melhorar a nossa vida, melhorar o nosso trabalho e, claro, né, a gente desenvolver aí também nossa carreira. Mas me conta aí também, você já se deparou aí com alguma situação de over-engineer, né, que é aquele excesso de engenharia de software ali que você está aplicando em algum projeto, em alguma estrutura? Me conta aí se você já passou por essa situação, se você já viu isso acontecer no dia a dia, como que você resolveu, né, uma situação que a simplicidade foi mais efetiva ali do que uma solução complexa. Me deixa saber nos comentários, vamos desenvolver esse tópico aqui e me deixa saber aí também se você gostou desse formato, tá? Inclusive, uma pequena revelação aqui, na verdade, eu pensei até em desistir de fazer esse vídeo aqui, porque eu tô aqui no meu escritório /estúdio, como vocês podem ver aqui, tá totalmente improvisado, né? Eu já tinha até mostrado isso em outro vídeo, até reposicionei algumas coisas aqui, mas ainda tá bem incompleto, vamos dizer assim, né? Aqui eu chamo de escritório /estúdio, mas está muito mais escritório do que estúdio. E o ponto é que eu quase desisti porque eu não estava com o ambiente legal, na minha cabeça não estava com o ambiente legal, ou seja, né, onde que eu estou querendo chegar aqui? Eu estava querendo complicar as coisas, é uma coisa natural que a gente vai fazer. E aí eu lembrei que eu estava falando, né, eu estava refletindo e estudando aqui sobre o KISS, então eu pensei, não, vamos deixar as coisas simples. E eu lembrei, né, pensei que o mais importante aqui é a vontade de ajudar, é a mensagem que eu quero passar, é a ideia que eu quero transmitir. E com isso, então, eu decidi fazer o vídeo dessa forma mesmo. Falei, não, vamos, mesmo que seja um pouco improvisado, o cenário não está completo e tudo mais. E eu acho que funciona muito bem isso na prática e eu acho que é assim que a gente tem que levar, né? A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem e tentar deixar o mais simples possível para não deixar esse nosso perfeccionismo e também essa nossa mania de complicar as coisas, as complexidades do dia a dia, vamos dizer assim, nos atrapalhar, tá? Então, por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui num formato diferente. É um teste que eu estou fazendo, né? Então o seu feedback aí vai ser muito importante para
para mim. Já vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo também se você gostou da ideia e comenta aí que eu quero saber também o que você pensa sobre isso, que experiência que você já teve. Você tem um colega aí que ama fazer over-engineer? Já compartilha esse vídeo aí com ele também, para você deixar ele pensativo aí também com essas questões. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela companhia, por você ter ficado até aqui. Até a próxima. Valeu!